Olá, nós vamos iniciar o nosso curso de arquivologia voltado para concurso público. Você, candidato, tem que estar muito atento que a bibliografia obrigatória tem sido os livros da Marilena Leite Paz, Heloísa Belotto e Schellenberg. Não tem como você entender essa matéria voltada para o concurso sem conhecer esses três autores, sem conhecer o que cada um fala, assim como fazer a correlação da linha de pensamento de cada autor. Não se iludam, a prova vai te dar, na verdade, algumas palavras-chave para você saber a que autor está se referindo. Então, nós vamos começar estudando arquivologia voltado para o concurso público, olhando sempre esses três autores e fazendo uma correlação quando necessário e citando também o autor, se necessário, de acordo com certas definições. O candidato deve estar atento que você perceberá que haverá homônimos, ou seja, quando você fala princípio da proveniência, você vai perceber que isso pode variar de autor para autor. Então, no decorrer da aula e do assunto, isso será categorizado, será definido autor por autor. Isso é o cuidado que você, candidato, deve ter quando estudar arquivologia. Vamos iniciar agora o conceito e princípios de arquivamento. De acordo com a Lei 8.159, Lei dos Arquivos, que é a lei adotada no Brasil, define-se de acordo com o artigo 2º que consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. O que podemos perceber então? Olhando a lei e vendo o que vem a ser arquivologia, vendo uma definição geral que serve para praticamente todos os autores, podemos dizer que a arquivologia é a ciência que estuda os documentos, seja ele públicos e privados. E documento, por definição, é qualquer coisa que contém uma informação, tendo suporte ou não. Fabrício, obrigatoriamente um documento tem que ter suporte? Não necessariamente, que quando você for fazer um estudo sobre tecnologia da informação, sobre a questão da parte de informática acoplada hoje em arquivo, isso pode gerar uma problemática no que se refere ao suporte. Para vocês terem ideia, num contexto aí de ondas eletromagnéticas, eu posso mandar um sinal codificado e você descodificar esse sinal. Então a questão do suporte é um estudo à parte. Mas uma coisa é certa, olhando a lei e olhando as definições de vários autores, você pode perceber que a arquivologia é a ciência que estuda os documentos e qualquer coisa que contenha uma informação. De acordo com Schellenberg, o que vem a ser então a arquivologia? Arquivos são documentos de qualquer instituição pública ou privada que tenham sido conservados de valor, merecendo preservação permanente para fins de referência e de pesquisa, e que tenham sido depositados ou selecionados para depósito num arquivo de custódia permanente. De acordo com a definição de Schellenberg, o que podemos ficar atentos? Se a arquivologia é a ciência que estuda os documentos e a qualquer coisa que contém uma informação, de acordo com Schellenberg, pode ser feito o seguinte estudo. Será que os depósitos terão a custódia do governo? Mais do que isso, custódia verifica-se que está associada à Revolução Francesa. Isso quer dizer que a legitimação da arquivologia, segundo Schellenberg, está diretamente associada à guarda dos documentos pelo governo. Quando ele fala a custódia permanente, temos que estar atento para não lermos isso ao pé da letra. O que ele está querendo dizer na verdade? Que quando você fala custódia permanente, você vai verificar que certos documentos são importantes para a instituição e estes sim terão uma guarda permanente e jamais serão destruídos. Agora, tem certos documentos que pode ter a custódia ou uma guarda, seja ela uma instituição pública e privada, e com o decorrer do tempo ele poderá ser destruído, poderá ser descartado dentro da instituição. Então, o candidato tem que estar muito atento para fazer uma análise, não lendo de qualquer maneira, e fazendo sempre uma lei de formação e tentando entender a lógica desse autor, do livro dele, do Schellenberg. Então,
Voltando, o candidato tem que ficar atento. Quando você fala que todo material de arquivo, né, está associado à informação, você está se referindo, em regra, a público e privado. E quando você se refere a Schellenberg, você não pode dizer que todo documento está associado a uma guarda permanente. Na verdade, isso está muito associado à importância do documento para a instituição, seja ela pública ou privada. O princípio do arquivamento, temos que estar muito atento, porque a CESP e o UNB, assim como outras bancas, cobra de maneira cirúrgica em cima dessa definição que aí está. Princípios do arquivamento. Todo material de arquivo tem a finalidade que? Servir. Então, servir os documentos para a instituição e guardar. Guardar aonde? Nas chamadas entidades mantenedoras, que nada mais é do que os arquivos públicos e privados. Então, regra geral, todo material de arquivo tem a finalidade de servir e função de guardar. Guardar esses documentos aonde? Nas chamadas entidades mantenedoras. Se vier uma questão tipo CESP-NB, o material de arquivo tem a finalidade de servir e guardar documentos em locais especializados chamados como centros mantenedores, errado. Porque regra geral, finalidade servir e função o quê? Guardar. Esta abordagem, na verdade, está no livro do Schellenberg e tem sido cobrado repetidamente em questões de concurso público. Vamos ficar atento agora com o conceito de centro de documentação. Quando você fala centro de documentação, você está se referindo, na verdade, a arquivos, bibliotecas e museus. Fabrício, então isso quer dizer que biblioteconomia é a mesma coisa que arquivo e deve estar no mesmo prédio? Não. No livro do Schellenberg, ele fala que esta prática deve ser lamentada. Na verdade, a arquivologia é uma ciência que tem o seu desdobramento dentro da diplomática e, na verdade, biblioteconomia é uma outra ciência. Fabrício, eu posso ter um material de arquivo e biblioteca tendo a mesma origem? Até pode, mas um tem função administrativa, no caso do arquivo, e material de biblioteca não. Por exemplo, eu posso pegar um jornal Gazeta Mercantil e ter uma empresa focada na área financeira. De repente, aquele jornal, Gazeta Mercantil, focado numa área econômica, no estudo lá da taxa Selic, área financeira, valores imobiliários, entre outros. Para uma instituição da área de finanças, aquele material de arquivo tem uma função. Agora, se for um material de consulta, aí não, ele não tem uma função administrativa para a instituição, aí sim podemos considerá-lo como material de biblioteca. Então, regra geral, biblioteconomia e arquivologia são ciências diferentes, não se iludam. Mas eu posso ter a origem documental idêntica para ambos, mas cada ciência vai ter a sua particularidade, vai ter o seu estudo, vai ter a sua linha de raciocínio, assim como a defesa de certos interesses dentro dessa lógica da arquivologia e dentro da lógica da biblioteconomia. Então, arquivos, bibliotecas e museus, o que realmente nos interessa estudar é a arquivologia. Então, a arquivologia, o documento tem que ter uma informação. Arquivar a documentação. Quando nos referimos, de uma certa maneira, a centros de documentação, estamos realmente interessados nas instituições, seja ela pública ou privada, que guardam os documentos. De acordo com Schellenberg, todo material de arquivo tem a finalidade de servir e a função de guardar. Guardar esses documentos aonde? Nas chamadas entidades mantenedoras, que pode ser uma igreja, que pode ser uma instituição, seja ela pública ou privada, que no fundo, isso nada mais é do que os chamados centros de documentação. Então, arquivar a documentação envolve segurança, acessibilidade, conformidade com a sua organização e classificação. Isso quer dizer que quando você cria um documento numa instituição, seja ela pública ou privada, existe a segurança com relação àquele documento, tem que estar atento se tem suporte ou não do ponto de vista da tecnologia da informação, ou seja, hoje a discussão da microfilmagem, que é a sua origem da fotografia, da digitalização do documento, me leva a outros contextos, mas eu tenho que ter a segurança, seja também se o documento está em papel ou não. Acessibilidade,
Temos que estar atento agora com esse termo, porque nem todos os documentos poderão ser acesso ou poderão estar a acesso a todos os funcionários. Muito pelo contrário, tem certos documentos que, de acordo com a sua tipologia, só certas pessoas poderão ter acesso. E essa questão da chamada tipologia documental tem várias definições de acordo com vários autores e temos que estar atento com esse conceito. Conformidade com a sua organização e classificação. Classificar os documentos será verificado que vai variar de autor para autor, mas uma coisa é certa, quando eu crio um documento, inicialmente farei a análise do material, depois a seleção, depois vou fazer esse levantamento, seleção, depois vou registrar e classificar e ordenar. E ordenar, por definição, é um ato executório. Faço o arquivo. Então, cuidado. Quando eu mando fazer um arquivo, automaticamente a sua classificação já estará definida. Como, por exemplo, ideográfico, mnemônico, variadex, são tipos de classificação. Fabrício, essas classificações são aleatórias? Não. Porque quando você cria, na verdade, um material de arquivo, o que realmente te interessa é você classificar e buscar essa informação o mais rápido possível. Então, o candidato tem que estar atento. A arquivologia é a ciência que estuda os documentos e o documento é qualquer coisa que contenha uma informação. E esta informação tem que ser classificada no que se refere à tipologia documental para buscar esses documentos o mais rápido possível. O que está em jogo não é o suporte, o que está em jogo é a informação. É essa realmente que é a linha de raciocínio, o objeto de estudo da ciência arquivologia. Vamos falar um pouquinho agora sobre o chamado processo da informação. Quando você vai processar a informação, na verdade, não nasce de qualquer maneira, né? Primeiro, eu tenho que saber quais são os documentos daquela instituição. Por exemplo, se eu tenho uma empresa da área financeira, é lógico que eu vou, na verdade, trabalhar com toda a documentação associada a essa área. Então, eu tenho que produzir, em outras palavras, quando eu falo produzir, é colher os documentos daquela área de interesse. Depois eu vou registrar e fazer a formação. Então não leve ao pé da letra. O que vai ser o registro, na verdade, a catalogação? Na verdade, é levantar os documentos, fazer uma análise do material, fazer uma seleção, classificar, criar o meu arquivo. E quando eu falo criar o arquivo, a palavra-chave, segundo Schellenberg, é ordenar. Então o Schellenberg segue uma linha de raciocínio muito simples no livro dele. Inicialmente, farei uma análise do material, depois o levantamento da massa documental, depois a sua seleção. No fundo, é praticamente a mesma coisa. Análise do material, seleção e levantamento da massa documental. Dado que o material de arquivo está em mãos, o que eu vou fazer? De acordo com as classificações, que são várias, eu vou falar para o arquivista, olha, eu quero que o arquivo seja classificado por um método X. Quando ele escolhe um método de classificação, que depois será catalogado, conservado e registrado, isso não será feito de qualquer maneira. Na verdade, tem toda uma ciência por trás para saber qual é a classificação, como será registrado, como eu vou guardar esses documentos, mas o interesse maior tem que estar claro. É buscar a informação o mais rápido possível e fazer a difusão, ou seja, transmitir a informação a quem é de interesse. Então, quando você fala difusão e exploração pelo utilizador, tem que estar claro que o arquivo está criado, os documentos foram classificados, você tem a sua tipologia documental e o documento ali está para quem é de interesse, seja uma instituição pública ou privada. Vamos falar agora sobre o tratamento da informação. Análise documental. Essa parte se refere de novo a Schellenberg. Regra geral, quando você fala em Schellenberg, tem que seguir a linha análise do material ou levantamento da massa documental ou a sua seleção. Então, análise do documental nada mais é do que fazer uma seleção do documento. Dado que o documento será selecionado, será feita a sua análise, se for uma instituição da área financeira, eu vou pegar os documentos que me interessam da área financeira, farei uma análise.
Agora temos que estar atento com o conceito de registrar e classificar, que eles praticamente ocorrem na mesma temporalidade. Mas qual é a regra? Quando você tem uma massa documental, você vai classificar, segundo Schellenberg, como, por exemplo, específico, geográfico, mnemônico, variadex. Fabrício, mas qual o melhor método? Não tem o melhor método. O que realmente me interessa é você classificar o documento com o objetivo de buscar a informação o mais rápido possível. O que realmente está em jogo é a busca do documento no que se refere a tempo. Ou seja, buscar essa informação o mais rápido possível. Então, quando você defende uma classificação do documento de acordo com a sua tipologia, você está buscando, na verdade, classificar de modo a fazer essa busca o mais rápido. Dado que a classificação é esta e você busca o documento mais rápido, você vai registrar na instituição aquela classificação que foi definida pelo arquivista e aquele seu grupo que está cuidando dos documentos. Então, regra geral, análise do material, registrar e classificar. Classificar é buscar a informação o mais rápido possível de acordo com certo método. E registrar é a classificação defendida e é o registro da instituição daquele documento. A manutenção documental. Temos que estar atento agora que quando você fala manutenção documental, já aparece aí um homônimo, ordenar, conservar e procurar. O homônimo aí é o ordenar. Segundo Schellenberg, ordenar é um ato executório. Faça o arquivo e o classifique de uma certa maneira. Agora, esse ordenar aí não. Quando eu falo ordenar, conservar, procurar e difundir, o material de arquivo foi classificado, ele vai ter uma ordem dentro da instituição, ele será conservado dentro da instituição, haverá uma procura, ou seja, uma difusão desse documento a quem é de interesse. Então não confundam o ordenado Schellenberg como sendo um ato executório para criar de fato o documento no que se refere à sua classificação, totalmente diferente como ordenar de colocar em ordem no que se refere a uma ordem estabelecida, a uma conservação, a uma certa procura do documento e a difusão dentro da instituição, seja ela pública ou privada. Então você está discutindo aí a chamada manutenção documental. Fabrício, existe então uma diferença entre arquivo e biblioteca? Com certeza. Então vamos ver a diferenciação entre arquivo e biblioteca. Um jornal pode ter a mesma origem que o material de arquivo de biblioteca? Pode. Qual é a diferença? É que o material de arquivo tem uma função administrativa e material de biblioteca não. Fabrício, eu peguei um documento aqui no Brasil e levei hipoteticamente para os Estados Unidos. Lá fora, esse material saindo de um arquivo brasileiro, ele será classificado como material de arquivo ou biblioteca? Material de biblioteca. Mas, Fabrício, ele saiu de um arquivo. Não tem problema nenhum. Material de arquivo só serve ao país de origem. Quando um documento, seja lá de onde for, sai de um país para o outro, ele obrigatoriamente tem que ser definido como material de biblioteca. Se assim não o fazem, diz Schellenberg, essa prática deve ser lamentada. Então, cuidado, material de arquivo só serve a um país de origem. Quando um documento, seja lá de onde for, vai de um país para o outro, segundo Schellenberg, ele será classificado como material de biblioteca. E material de arquivo tem uma finalidade dentro da instituição, material de biblioteca não. Então, vamos fazer um estudo de alguns exercícios voltados aí para concursos públicos e ficar muito atento com a teoria. Acerca das teorias e dos princípios arquivísticos, julgue os itens a seguir. A instituição de interesse público com o objetivo de conservar, estudar e colocar à disposição do público coleções de peças e objetos de valor cultural é considerado um arquivo? Primeira, para o Schellenberg, um material de arquivo não tem finalidade cultural. Ele é acidental. Isso está associado à guerra, à Revolução Francesa. Segundo Schellenberg,
quando um país dá um golpe e domina um certo regime, por exemplo, na Revolução Francesa houve a queda do absolutismo. Então a França vai guardar documentos associados à Revolução Francesa, sobre suas conquistas e suas glórias. Então o Schellenberg fala que o documento não tem finalidade cultural. Então, dentro dessa linha de raciocínio, um documento não tem finalidade cultural para o Schellenberg. Segundo, nem todo material de arquivo poderá estar em acesso. Em outras palavras, tem certos documentos, seja ela uma instituição pública ou privada, onde somente a alta gerência poderá ter acesso a esse documento. Então isso quer dizer que nem todos os documentos estão acesso ao público e muito menos aos funcionários. Então a resposta é falsa. A função primária do arquivo é funcional, isto é, ser instrumento da administração. Isso é até verdade. Em segundo momento, considera-se o valor para a história e a cultura de uma sociedade. Essa é uma questão interessantíssima. Vejam que nesse contexto ele deixa muito claro que o material de arquivo tem um objetivo funcional dentro de uma instituição e agora ele considera que cultura é verdadeira. Mas percebam que não é só cultura. Considera-se o valor para a história e a cultura de uma sociedade. Ou seja, ele está discutindo agora a importância do documento para um regime X que, na verdade, se legitimou e vai falar sobre suas conquistas e suas glórias. Ou seja, cultura de uma sociedade e mais, uma sociedade vitoriosa dentro do contexto da Revolução Francesa defendida por Schellenberg. Então, o que tem que estar atento? Para o Schellenberg, um documento não tem finalidade histórica cultural, mas essa questão amarra muito bem. A função primária do arquivo é funcional, ou seja, documentos ligados à função administrativa, que na verdade para todos os autores, seja Heloísa, seja Marilena, seja Schellenberg, os documentos com a chamada função administrativa está ligado ao objetivo funcional. Isso quer dizer que ele tem uma finalidade do ponto de vista histórico-cultural associada a uma sociedade legitimada, que ganhou, que deu um golpe ou não, mas é aquela sociedade vitoriosa dentro de um contexto econômico. Então, este item está correto, apesar de o contexto cultura aparecer na questão. Questão da CVM, uma questão interessantíssima. Eu comentei que, de acordo com o Schellenberg, quando você vai criar um documento numa instituição, seja ela pública ou privada, você tem que fazer a análise do material, o levantamento da massa documental ou a sua seleção. Então vamos à questão da CVM. Uma loja de uma grande rede recebeu um auto de infração. Para elucidá-lo, os dirigentes da rede precisavam encontrar certos documentos, mas a desorganização do arquivo vem lhes causando algumas dificuldades. Alguns dos seus problemas são... Ele só vai falar da problemática que, em regra, não deveria existir, porque arquivo é uma coisa séria, muito organizada, com ciência e por aí vai. As várias origens dos documentos foram mescladas. Não existe cronologia formal nos volumes dos documentos. Os documentos correntes são misturados aos intermediários e permanentes. Isso, no fundo, são as idades dos documentos, mas, no momento, não preciso tratar disso. Existe desordenadamente várias revistas especializadas, catálogos de preços, boletins, folhetos de publicidade, fotografia, disquetes, etc. Fabrício, o que essa questão está falando por enquanto? Nada. Ela só está falando, na verdade, da desorganização do arquivo, que em regra não deveria ocorrer. A questão agora vai estar na leitura abaixo e você vai ter que pescar a palavra-chave. O procedimento correto para se iniciar essa organização é... Bom, se eu vou iniciar a organização, primeiro, tem que fazer análise documental ou o levantamento da massa documental ou a seleção. A resposta tem que girar nisso. Então, alternativa A, solicitar a colaboração do diretor da empresa? Não tem nada a ver.
né? Até porque a empresa tem que contratar um arquivista para cuidar dos seus documentos. Fabrício, será que o dono da empresa pode pedir para o arquivista não guardar alguns documentos para deixar aquilo ali meio escondido? Não, porque se ele contratou o arquivista, é ele que fará todo o tratamento da documentação da empresa. É lógico que se vazar a informação, ele irá responder por isso, mas toda a documentação da instituição, seja ela pública ou privada, está sob responsabilidade do arquivista e da sua equipe. Alternativa B, já é a resposta, né? Análise do material, levantamento da massa documental e seleção. Se eu vou iniciar, tem que girar nisso. Então, gabarito letra B, fazer o levantamento documental. Vou comentar os outros itens para estar atento a algumas coisas aqui. Alternativa C, numerar o acervo para eliminar os documentos. Primeiro, nem todos os documentos poderão ser eliminados. Dependendo da instituição, seja ela pública ou privada, às vezes aqueles documentos terão uma guarda permanente. Alternativa D, arranjar sistematicamente a documentação. Esse arranjo não tem nada a ver de arranjar um documento de qualquer maneira. Então a D é um outro contexto. E a alternativa E, elaborar os instrumentos de pesquisa. O instrumento de pesquisa, na verdade, é a chamada TTD, tabela de temporalidade dos documentos, e quando você trata de idade dos documentos, você está se referindo a um método de pesquisa que é a TTD. Então, sem dúvida, o gabarito é a alternativa B. Exercício 3, CESP-UNB. Acerca de arquivamento e procedimentos administrativos, julgue o item a seguir. Os documentos de arquivo não são objetos de coleção, mas produtos e subprodutos das funções e das atividades de uma organização pública ou privada e das atividades de uma pessoa física, com certeza. É a definição do Schellenberg, é a definição também dentro da lei, essa o candidato não pode ter dúvida, né? Arquivo não são objetos de coleção, mas produtos e subprodutos das funções das atividades, ou seja, todo material de arquivo tem a finalidade de servir e a função o quê? De guardar. Então, quando você fala funções, funções de suas atividades, seja ela pública ou privada, né, de uma pessoa física também. Então, uma definição muito simples, muito correta, que mistura aí os autores e um pouco da lei. Então, o item está correto. Exercício 4, CESP-UNB. Assinale a opção correta a respeito de arquivo. Alternativa A. Os documentos de arquivo são produzidos e recebidos com finalidades históricas e culturais e científicas. A alternativa A é interessante. Eu tenho que ver se tem uma melhor, porque uma coisa é certa. Para todos os autores, não é unânime um documento com finalidade cultural. Schellenberg não define isso. Vamos ver a alternativa B. De acordo com o conceito de arquivo, uma coleção de manuscritos históricos colecionados por uma pessoa física não é considerada um arquivo. Vamos ver a C. O sentido ou significado do acervo documental não depende da relação que os documentos têm entre si. Essa é realmente absurda, que toda documentação tem uma relação. Alternativa D. Os documentos são produzidos em exemplares múltiplos. Pode parar. Tem certos documentos que, dependendo da sua importância, pode existir somente uma única via. Em outras palavras, material de arquivo pode ter cópia? Até pode, mas qual é a regra? Evitar. Por quê, Fabrício? Muito simples. Porque se você, na verdade, também ficar tirando cópias de documento, como aquela cópia, na verdade, é uma radiação, você pode apagar algumas letras ali e, na verdade, mudar a informação que ali está. Então, regra geral, material de arquivo pode ter cópia, mas a regra é evitar. Então, a letra D também é um absurdo completo. Alternativa E. O julgamento acerca da preservação dos documentos tem caráter revogável, envolvendo questões de conveniência. Não tem nada a ver. Você vai perceber que você vai ficar em dúvida entre a A e a B. Vamos voltar para a alternativa A e vamos voltar para a alternativa B para melhor discutir essa questão, que é uma questão interessantíssima. Vamos ver o item A. Pode-se verificar no item A
que os documentos de arquivo são produzidos e recebidos com finalidades históricas. Bom, uma coisa é certa, um documento, segundo Marilena e segundo Heloísa, tem até finalidade histórica, cultural e científica. Isso é verdade. Mas para o Schellenberg, isso não é. Então eu vou ter que olhar a B e tentar defender a B para todos os autores. Vamos ver. De acordo com o conceito de arquivo, uma coleção de manuscritos históricos colecionado por uma pessoa física não é considerada arquivo. Na verdade, essa questão é dificílima, né? Porque ela entra na discussão da chamada diplomática, que na verdade isso não é considerado um arquivo. Na verdade, é uma ciência que envolve a chamada diplomática, que vai se desdobrar na ciência arquivologia. Então, de acordo com o conceito de arquivo, uma coleção de manuscritos históricos colecionada por uma pessoa não é considerada arquivo. Primeiro, se alguma coisa histórica está associada a uma informação em si, ou seja, não tem um objetivo funcional. Se é uma coisa histórica, pode ser para consulta e pesquisa. Então, dentro dessa realidade, a B é a melhor resposta, apesar de a A também poder. Mas a B pode mais porque ela, dentro de um contexto, ela também pode, e a A não é geral, porque para o Schellenberg, um documento não tem finalidade histórica cultural. Vamos discutir agora a arquivística no que se refere à sua origem e história. Essa abordagem está toda no livro do Schellenberg, onde você vai discutir a arquivologia na França, a arquivologia na Inglaterra e a arquivologia nos Estados Unidos. Então, a arquivística, também conhecida como arquivologia, tem por objetivo o conhecimento da natureza dos arquivos, teorias, métodos e técnicas a serem observados na sua constituição, organização, desenvolvimento e utilização. Isso quer dizer que a arquivologia é a ciência que estuda os documentos ao longo do tempo. Legitimação em alguns países. Na França, ela teve um caráter especial. Por quê? Quando Napoleão deu um golpe em 1799, a França vai, na verdade, garantir certos interesses e certas, na verdade, tendências do ponto de vista arquivístico. Então, vamos estudar a arquivologia no contexto da Revolução Francesa. O termo custódia é muito comum hoje em arquivologia, tem a sua origem, não se iludam, na França. Quando Napoleão deu o golpe, os documentos passaram até a custódia, ou seja, custódia, guarda do governo, ou seja, origem da custódia dos documentos surgiu na França, onde a França passa a guardar esses documentos, ou seja, os documentos passam a ter a custódia do governo, falando sobre suas conquistas e suas glórias do regime. Fabrício, será que documentos do antigo regime foram destruídos? Alguns, só aqueles que não estavam associados a certos direitos. Por exemplo, eu sou um senhor feudal e falo assim, Napoleão, eu tenho um documento aqui que fala sobre minhas fazendas. Tem como preservar isso? O que o Napoleão ia falar? Não, porque se isso está associado à legitimação de interesses do antigo regime, esse documento será cremado. E o cara, se bobear, vai junto. Por quê? Qualquer documento associado à posse do antigo regime não será guardado. Agora, se eu chego assim, Napoleão, eu estou com um documento aqui em relação à pracinha do meu avô, em relação à homenagem à minha família, que essa pracinha foi oriunda e criada por o meu avô, que foi prefeito, seja o que for. Aí tudo bem. Veja que não está sendo reivindicado direitos de propriedade. Então, regra geral, documentos associados a direito de propriedade do antigo regime, anterior a Napoleão, será cremado, será destruído. Só será guardado documentos do antigo regime que não esteja associado à posse, esses sim. E o que interessa na Revolução Francesa? Guardar documentos dali para frente, associados às suas conquistas e suas glórias. Então, isso que realmente interessa dentro desse contexto da Revolução Francesa. E em 1790, verifica-se que o Napoleão cria o primeiro arquivo por decreto-lei, ou seja, Revolução Francesa, 1789,
passa a ter a custódia dos documentos. Se passa a ter a custódia, passa a ter a guarda. Tem certos documentos que não poderão ser destruídos. Se esses documentos não poderão ser destruídos dentro da ótica da Revolução Francesa, eles poderão ter uma guarda permanente, daí permanente. Quando você fala arquivo morto, na ótica da Revolução Francesa, pode estar associado a documentos do antigo regime que não está associado à posse, mas tem uma importância do ponto de vista histórico, cultural. Mas, Fabrício, você falou que o Schellenberg fala que não tem finalidade histórica cultural. Não tem. Ele fala realmente no livro dele que é acidental. E ser acidental é um percurso da história, está associado ao golpe. Então, o Schellenberg deixa muito claro no livro dele, se os autores encaram um documento com finalidade histórica cultural, isso, no meu entender, palavra do Schellenberg, é acidental. Então é dentro dessa roupagem da Revolução Francesa que o Schellenberg não defende essa ideia de um documento ter finalidade histórica cultural. E temos que estar atento, que foi em 1790, com Napoleão, com o governo de Napoleão, que foi criado o primeiro arquivo por decreto-lei, na verdade, em 12 de setembro de 1790. Fabrício, como é que foi o desdobramento da arquivologia na Inglaterra? Se nós olharmos a Inglaterra, o desdobramento é totalmente diferente. Primeiro, na Inglaterra não houve o golpe, continuou-se o Estado absolutista. Então, na verdade, a legitimação da arquivologia na Inglaterra, do ponto de vista temporal, está mais ou menos 50 anos após a Revolução Francesa. O que na verdade aconteceu? Quando a Inglaterra foi verificar onde é que estavam seus documentos, a guarda, a importância dos documentos, as contas do governo, verificou-se que havia só em Londres praticamente locais de arquivo, mais de 50, onde não se encontrava nada com coisa alguma. Moral da história, pessoas foram até mortas na época. Por quê? Como é que pode a arquivologia, que é a ciência que estuda os documentos, e o documento é qualquer coisa que contém uma informação. Se a Inglaterra, 50 anos após a Revolução Francesa, percebe que se os documentos não estavam sendo muito bem guardados, com certeza ela vai se reorganizar, se rearrumar, até porque a Revolução veio a reboque em 1789 e ela está varrendo, na verdade, toda a Europa e levando consequências do ponto de vista até na guarda dos documentos. E Napoleão, dentro dessa vanguarda, chega a citar que um arquivista é tão importante quanto o seu general. Por quê? Porque, na verdade, se você não guardar os documentos de maneira correta, de forma certa, e tiver até com a informação fidedigna, como é que você vai fazer uma guerra com informações falsas? Por exemplo, Fabrício, será que a guerra é uma coisa organizada? Muito organizada. Será que as informações têm que ser precisas? Com certeza. Será que você pode modificar a informação toda hora? Lógico que não, porque se você modifica a informação toda hora, manipula essa informação, essa será a grande problemática da arquivística nos dias de hoje, do ponto de vista da tecnologia da informação. Como é que você vai entregar mantimentos, como é que você vai entregar alimentos com informações todas, na verdade, adulteradas? Então a arquivologia é uma coisa séria, é uma ciência, na verdade, que define um país. Se você olhar para um país e perguntar se ele é desenvolvido ou subdesenvolvido, basta olhar como é que cuida os documentos. Países desenvolvidos investem milhões, né, na verdade, na guarda dos documentos. E a Inglaterra já fica atenta com isso, 50 anos após a Revolução Francesa, onde ela vai reorganizar seus documentos. Cuidado! A legitimação da arquivologia na Inglaterra não é um desdobramento da Revolução Francesa, muito pelo contrário. Ela é de caráter prático e organizacional, no que se refere à guarda de documentos e organização, no que se refere à busca desses documentos das instituições, seja ela pública ou privada. Vamos discutir agora a legitimação da arquivologia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos entendem, do ponto de vista da Revolução Francesa e a partir dela, ou seja, do ponto de vista temporal, 100 anos após a Revolução Francesa, os Estados Unidos entendem que arquivologia é poder. Ou seja, se a arquivologia é a ciência que estuda os documentos e qualquer coisa que contém uma informação, 100 anos após a Revolução Francesa,
os Estados Unidos deixam muito claro que informação é poder. Então, o que define, na verdade, um país desenvolvido do subdesenvolvido? Do ponto de vista arquivístico, é como esses países guardam seus documentos. Para vocês terem ideia, nos países escandinavos, né, é verificado ali que o governo paga até prêmio para a instituição, seja ela pública ou privada, aquela que guarde melhor seus documentos. Ou seja, o governo paga para aquela instituição um prêmio anual para saber qual é a melhor empresa que guarda seus documentos. Então vejam a importância da arquivologia em certos países, né? Então certos países entendem muito bem. Não tenha dúvida, informação é poder. Então vamos fazer agora o exercício 5 da UFRJ-NCE. É uma questão muito interessante que, na verdade, foi tirada do livro do Schellenberg, né? Ó, de acordo com Schellenberg, o primeiro arquivo nacional criado foi oficializado por decreto-lei. Alternativa A, 1630, alternativa B, 1790, C, 1815, D, 1840 e E, 1910. Tem que estar claro que a criação dos documentos na França por decreto-lei foi no decorrer da Revolução Francesa, 1789. Logo, a data mais próxima da Revolução Francesa, 1790, gabarito letra B. Veja que é uma questão interessantíssima, onde ele joga várias questões aí aleatórias, mas você, na verdade, não pode se perder nessa linha de raciocínio da chamada legitimação da arquivologia na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Para o candidato otimizar o seu estudo, indico o livro Arquivologia para Concursos, do autor Fabrício Mariano, da editora Academia. Na verdade, é praticamente um livro voltado para concurso público, olhando as chamadas correntes como Schellenberg, Heloísa e Marilena, e, na verdade, fazendo toda essa ideologia do Schellenberg no que se refere às idades de documentos do ponto de vista temporal, na verdade, fazendo um estudo da legitimação nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra do ponto de vista temporal. Então, é um livro realmente voltado para concursos públicos. Bons estudos!